E aí pessoal, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de revisão sobre geografia e ciências. Em geografia a gente está estudando um pouquinho sobre a questão da hidrografia. O que é hidrografia mesmo? É o estudo sobre as águas, sobre as reservas aí de água potável, tá certo? De água doce. E em ciência nós estamos estudando um pouquinho sobre a questão da extinção das espécies, não é isso? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui um momento de revisão de geografia primeiro e depois a gente vai revisar com relação à questão justamente de ciências, beleza? O que é que a gente pode falar sobre a hidrografia? Primeiramente, a hidrografia, o nome já está dizendo, ó, hidro vem de água e grafia vem de estudo. É o estudo das águas. Tudo que se refere às reservas de água, as reservas naturais de água, está sendo trabalhado aí nessa questão. Detalhe importante, quando eu estou trabalhando com hidrografia, certo? De alguma forma, direta ou indiretamente, eu estou trabalhando com os outros temas relativos à questão ambiental, como a parte do relevo, a questão da fauna, da flora, a questão do clima, tudo vai influenciar um no outro, tá certo? Então vamos lá, com relação à hidrografia, em especial aí a hidrografia brasileira. Nós temos aí, com relação à hidrografia, na superfície da Terra, certo? Podemos ter a presença da água doce através de rios, lagos e lagoas, certo? No país onde vivemos, no Brasil, a maior parte da água na superfície está localizada justamente através de rios. Aqui no nosso país nós temos pouca participação de lagos e lagoas, tá certo? E abaixo do solo, professor, tem algum reservatório de água? Tem. São chamados lençóis freáticos, certo? É onde a gente vai encontrar ali, vamos dizer assim, grandes reservatórios submersos, certo? Subterrâneos, no caso, desculpe, com água doce, água onde ele ainda está intocado. Temos aí, no caso, de alguns locais que você vê, por exemplo, pessoal conseguindo retirar a água, né? Extrair a água, simplesmente cavando o solo, certo? Em todo local que tem isso? Não, tem alguns locais, tem algumas reservas em certas regiões específicas. Como aí no caso lá do Maranhão, que a gente vai ter reservas de lençóis freáticos e outras regiões do nosso país, beleza? Com relação à questão dos rios, voltando aí com a questão dos rios, o que a gente pode falar sobre os rios? No nosso país nós vamos ter dois tipos de rios, certo? Os rios de planície, que são aqueles rios onde o relevo ele é reto e baixo, e vamos ter também os rios de planalto, onde o relevo próximo ali ele é mais alto que o nível do mar, ou mais alto que os relevos próximos, e ele é acidentado, ele não vai ter um nível plano, beleza? Os rios eles ainda possibilitar aí, já tem a possibilidade de justamente eles serem classificados como perenes, são aqueles rios onde o fluxo de água ele é constante, ele não altera de um momento, de uma temporada para outra. E também vamos ter os rios conhecidos como rios temporários, que são aqueles rios que em determinadas épocas do ano ele pode simplesmente secar, certo? Temos aí muitos rios aqui no Nordeste que são temporários. Tem épocas do ano que ele está cheio e em outras épocas ele está simplesmente vazio, beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui em Caruaru nós temos o rio Pojuca, não é isso? O rio Pojuca, no trecho aqui de Caruaru, certo? Ele é um rio considerado como rio perene, ou rio permanente. Por quê? Ele não seca. A gente não tem aí épocas do ano onde o rio simplesmente desaparece, certo? Já em outras regiões onde esse mesmo rio ele passa, ele vai ter ali seus períodos de seca, certo? Períodos ali onde esse veio do rio ele não existe mais, ele fecha, acaba-se por um tempo e depois volta novamente através das chuvas. Então, pessoal, quer dizer que o rio Ipojuca ele é perene ou ele é temporário? Depende da região onde ele está trabalhando. Aqui em Caruaru ele é perene, beleza? Perene tem a ver com permanente. Ok. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a hidrografia brasileira. Quais são as hidrografias ou as bacias hidrográficas que nós vamos ter aqui no nosso país? Nós temos algumas divisõezinhas aqui com relação à hidrografia do nosso país, certo?
as bacias hidrográficas aqui são esses reservatórios de água nas regiões, por regiões, para ficar mais simples. Nós vamos ter aí a maior bacia hidrográfica, que é a Amazônica. Vamos ter aí a bacia de Tocantins, ou bacia Araguaia. Vamos ter a bacia do São Francisco, a bacia ali da Paraíba. Temos a bacia também do Paraguai, que está ali próximo do Paraguai. Temos a bacia do Paraná. Vamos ter também a bacia conhecida como Atlântico Nordeste. Temos ali a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Temos ainda a do Atlântico, certo? Temos a bacia do Uruguai. Então, essas daqui são algumas das bacias, algumas das divisões hidrográficas que nós podemos localizar aqui no nosso território, tá certo? Aqui, pela imagem que vocês estão vendo, certo? Nosso mapa, a gente pode ver várias divisõezinhas diferentes com relação às reservas de água, tá certo? Quando a gente fala aí de reservas de água em específico, a gente está falando de hidrografia, certo? De bacia hidrográfica, ok? Aproveitando aqui, já que a gente está aqui no livro, né? O que a gente pode falar com relação aqui a qual é a maior região hidrográfica brasileira? A resposta seria justamente a região amazônica, certo? É onde você vai encontrar a maior quantidade de rios e, é claro, também de água potável, beleza? Beleza, e agora a gente vai passar aí para ciências. O que a gente pode falar com relação às ciências? Na parte ali sobre extinção. Quando a gente fala de extinção, de forma bem simples, bem clara, é justamente o desaparecimento de espécies. Esse desaparecimento, pessoal, ele pode ocorrer de duas formas. De forma natural, como já ocorreu em muitos casos, como aí os dinossauros que desapareceram, e nós atualmente só temos aí alguns descendentes desses animais, certo? Desses animais pré-históricos. E também pode acontecer esse desaparecimento através do próprio homem, certo? Seja por mudanças climáticas causadas pelo homem, pela poluição que o homem faz, seja pela caça predatória, seja ali justamente pela questão de manter esses animais selvagens em cativeiro. Tudo isso vai justamente impossibilitando que essa espécie ela continue, tá certo? E aqui no Brasil, infelizmente, temos muitos casos de várias espécies que estão ou ameaçadas de extinção, ou então que já entraram em extinção simplesmente porque a ganância humana é imensa, certo? Um exemplo aí de espécie que nós temos próximo ali da extinção, mas que graças a certas ONGs está sendo aí tentado evitar esse problema, é o caso, por exemplo, das tartarugas, certo? As tartarugas aí no projeto Tamar, que trata justamente da preservação dessas espécies, as tartarugas marinhas, beleza? Na atividade de vocês aqui, na página 30 e 31, nós temos inclusive uma atividade falando um pouquinho sobre o projeto Tamar. Vou ler aqui essa questãozinha. A imagem aqui que vocês têm, certo? O textozinho está dividido em vários trechos diferentes. E ele pediu aqui na quarta questão que vocês organizassem cada trechozinho de forma que ficasse aí justamente coerente, tá certo? Que esse texto aí ficasse de forma coerente. Então vamos ver aqui como é que seria o texto organizado. Há poucas décadas era comum as pessoas capturarem tartarugas. A carne e os ovos serviam de alimento. Os cascos eram usados para fazer diversos objetos, como bijuterias, por exemplo. Antigamente, muitas tartarugas ficavam presas em redes de pesca, não conseguiam subir à superfície para respirar e acabavam morrendo afogados. O Projeto Tamar tem criado base de conservação em áreas-chave onde ocorrem as desovas de tartarugas marinhas. Além disso, são oferecidas alternativas de remuneração para os pescadores, por exemplo, contratá-los para acompanhar as desovas. No Projeto Tamar, uma das ações realizadas é a transferência dos ovos para cercados, garantindo a sua proteção. Então, esse aqui seria o texto da forma original, beleza? Eu vou depois colocar aqui uma foto para o grupo do WhatsApp poder acompanhar como seria a correção. Na quinta questão aqui, ele pede o seguinte, complete o texto abaixo para resumir o que você aprendeu sobre o Projeto Tamar e o risco de extinção que as tartarugas marinhas enfrentam
procure usar os fragmentos do texto apresentados na atividade anterior. Então, aí vocês vão justamente continuar esse textozinho, certo? Falando sobre o projeto TAMAR.